Alô, rapaziada, tudo bem? Estamos aqui hoje para a gente gravar mais uma aula de geografia, dessa vez geografia do Brasil, e o tema dessa aula é urbanização brasileira. Então, a gente vai conversar aqui rapidamente sobre esse assunto. Esse é um assunto que tem assim, uma certa relevância nas provas do vestibular, Enem. É um assunto que aparece com uma razoável frequência aí, tá? Então, acho que é um assunto que vale a pena você dar uma atenção especial. Eu vou dividir esse assunto em duas aulas. Então, dessa vez eu estou fazendo essa primeira abordagem e depois eu vou fazer uma outra aula com outros conceitos a respeito do assunto urbanização. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como se deu a urbanização no Brasil, tá? Então, primeiro eu queria dizer para você o seguinte: o que é exatamente urbanização? A gente tem uma parcela da população que vive, né, em áreas urbanas e uma parcela da população que vive em áreas rurais. Quando você fala de taxa de urbanização de um determinado país, você está, na verdade, falando sobre essa divisão, sobre quantos por cento da população desse país vive exatamente numa zona urbana e quantos por cento vivem numa zona rural. Então, isso tem uma série de causas e isso também traz uma série de consequências. Normalmente, urbanização é um fenômeno que está intimamente ligado à questão da industrialização e está ligado ao modelo de economia do país. Então, quando você tem um país que é um um exportador de produtos agrários, né? Um exportador de commodities, um país onde grande parte da população vive à base de uma agricultura de subsistência. A tendência é você ter um percentual maior de população vivendo no campo, até porque elas estão envolvidas com essas atividades econômicas. Já quando você tem um país que se industrializa, um país que, em princípio, tem esse avanço no seu modelo econômico, a tendência é você ter um aumento da concentração populacional nas cidades, porque cidades normalmente é onde estão localizadas as indústrias. Até a origem das cidades, de alguma maneira, até está relacionada a atividades econômicas industriais ou atividades econômicas de comércio e serviços. Se você for ver lá na origem das cidades europeias, né, elas eram cidades que surgiam em torno de castelos e que, na verdade, acabavam tendo uma aptidão para a questão comercial. As cidades cresciam em volta dos castelos porque ali era uma grande feira, ali era uma área de trocas, né, de comercialização de produtos. Então, essas três atividades, indústria, comércio e serviços, são atividades que estão intimamente ligadas à questão urbana. Bom, no Brasil, se você pegar a história brasileira rapidamente, você vai ver que, no fundo, a gente teve uma mudança, né, ao longo da nossa existência enquanto país. A gente teve uma mudança de proposta econômica e de paradigma econômico. Então, o que acontece? O Brasil, quando metrópole, né, e até início do século XX e basicamente até o ano de 1960, até a década de 60 aproximadamente, o Brasil era um país muito mais agrário do que um país industrial. Então, as atividades econômicas praticadas no Brasil eram, desde a época da colônia, produção agrícola, mineração, extração vegetal. Por isso, a maior parte da população vivia no campo. Quando você tem 1900 e a década de 60, ela é um marco nessa questão. Por quê? A partir daí, a população brasileira se concentra de forma mais significativa nas cidades. É a primeira vez, no censo de 1960, é quando você vê essa inflexão de que o Brasil passa a ser mais urbano do que rural. Lógico que isso tem a ver com os movimentos industriais que a gente teve no Brasil.
o início da nossa industrialização, que foi lá no governo Vargas, na década de 30, depois essa industrialização foi crescendo e que teve o grande boom na década de 50, durante o período do governo JK. Então, com isso, o Brasil deixa de ser um país agrário e passa a ser um país industrial. E aí a maior parte da população começa a ser urbana e não rural. Mas a diferença em 1960 ainda é pequena. É algo na casa de 55% de população urbana e 45% rural. Isso veio evoluindo, a população brasileira começou a cada vez mais ser atraída para as cidades e cada vez menos aproveitada e expulsa praticamente do campo. O êxodo rural no Brasil cresce absurdamente e até a gente chegar hoje, né, século XXI, o censo de 2010, né, a gente tem aproximadamente 84% da população brasileira sendo urbana, o que significa que a gente hoje só tem próximo aí de 16% da população brasileira vivendo no campo. Mas você perguntaria, mas como que o Brasil tem essa divisão se ele continua sendo um país que também tem uma importância grande na produção agrícola, na produção de commodities? É porque esse processo, ao longo desses anos, ele propôs uma alteração no modelo. Você começa a ter uma agricultura no Brasil que é uma agricultura comercial, deixa de ser uma agricultura de subsistência também, e essa agricultura comercial vem, aos poucos, ao longo do tempo, substituindo o trabalho humano por um trabalho mecânico, ou seja, máquina substituindo o homem, mecanização do campo, mecanização rural. E isso cada vez menos precisa de mão de obra envolvida. E aí você tem uma série de setores dessa economia, né? Produção de soja, produção de cana, criação de gado no Brasil, que prescinde da mão de obra humana. Não há necessidade de tantos trabalhadores envolvidos. E, cada vez mais, o trabalhador envolvido nesses setores é um trabalhador que precisa ser qualificado, não aquele meramente braçal que a gente tinha até 1960, 70 aproximadamente. Então, isso dá uma grande mudada nesse processo no Brasil. A grande questão é que como foi esse modelo do crescimento das cidades brasileiras? Esse é um ponto importantíssimo, porque se você pensar, basicamente, então, a gente começou a ter um grande êxodo rural no Brasil a partir da década de 40, 50, vamos botar aí, né? 50 para arredondar. E esse grande êxodo rural, então você faz a conta, da década de 50 até 2000, 50 anos, até 2010, né? Mais 10, 60 anos no total. Em 60 anos, a gente transferiu praticamente 60% da população que vivia no campo, né? 70% da população que vivia no campo para as cidades. Isso foi um processo que você pode pensar, caramba, foi demorado? Não, historicamente isso é muito rápido. Você tem uma ideia, os países europeus demoraram 200 anos para fazer isso que a gente fez em 60, 70 anos. Então é óbvio que o processo lá pôde ser muito mais organizado, mais planejado, deu conta de atender e receber de forma razoável essa população que vinha do campo para a cidade. Aqui no Brasil, como isso foi feito de forma rápida, de forma abrupta, de forma repentina, obviamente também significa que foi feito de forma desordenada. Ou seja, as pessoas vinham para as cidades e chegavam nas cidades e simplesmente não encontravam uma infraestrutura capaz de absorvê-las. Então elas iam vivendo como dava, iam vivendo onde dava. Isso fez com que a gente tivesse um processo de urbanização no Brasil absolutamente desordenado e caótico, criando cidades que simplesmente não tinham e continuam não tendo condições de absorver todo esse contingente populacional.
Então, é importante que se registre aí que a urbanização brasileira foi desordenada. Outra coisa, a urbanização brasileira, também em função dessa falta de planejamento, ela foi concentrada. O que significa isso? Enquanto você, em outros países, sobretudo países europeus, países mais desenvolvidos, você tinha um leque de opções de cidades para onde as pessoas poderiam migrar. Então você tinha muitas cidades capazes de alguma maneira, absorver, ofereciam um crescimento, ofereciam empregos, ofereciam alguma condição e ofereciam fatores atrativos. Resultado, você teve um percentual grande de pessoas migrando para a cidade de forma diluída. Então, não teve duas ou três cidades que concentraram quase todo mundo e as outras cidades não recebendo ninguém. Já no Brasil foi exatamente assim que aconteceu. Como as cidades não tinham infraestrutura para atrair população, apenas poucas cidades tinham alguma infraestrutura para oferecer. Então, para essas poucas cidades, a migração foi absurdamente elevada, absurdamente grande. Essas cidades eram simplesmente as capitais. E dentre as capitais, duas cidades tiveram um grande papel nessa história. Foi onde a industrialização do Brasil realmente cresceu, onde a princípio havia as condições para que aquele cidadão que saía do campo, poxa, caramba, aí eu vou encontrar a solução da minha vida, ali é o Eldorado, ali eu vou encontrar emprego, ali eu vou prosperar. Essas duas cidades foram simplesmente as duas maiores cidades do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Resultado é que todo mundo que migrou do campo migrou para as capitais e muitos, mas a grande maioria migrou para Rio de Janeiro e São Paulo. Resultado, você teve um processo de urbanização concentrada em algumas poucas metrópoles. Esse processo recebeu o nome de metropolização, o que significa que a gente teve uma urbanização baseada em algumas poucas metrópoles. Isso fez com que a gente tivesse uma concentração enorme em algumas cidades que, obviamente, não conseguiram crescer de forma razoável e oferecer condições razoáveis de moradia para esses cidadãos. Hoje, a gente está começando a viver um momento de que essa concentração está mudando um pouco de configuração, porque as pessoas estão começando a sentir que essas cidades não têm mais condições. A qualidade de vida teve uma queda absolutamente gigantesca e isso está fazendo com que algumas pessoas, inclusive as próprias empresas, as indústrias, estão migrando para cidades menores. Não para cidades pequenas, mas para cidades médias. E essas cidades médias têm atraído um contingente populacional significativo, o que está fazendo com que a gente, então, nesse momento, esteja vivendo um período de desmetropolização. Ou seja, a população que está migrando do campo não vem mais para Rio de Janeiro e São Paulo, vai para cidades médias. E até a própria população da grande cidade está indo para a cidade média. O grande problema dessas cidades é que elas criaram uma estrutura de divisão absolutamente desigual. Elas criaram uma estrutura de divisão de centro-periferia. Ou seja, dentro da cidade havia uma desigualdade absurda. Quem tinha condições e uma renda melhor, né, poderia morar em bairros melhores, poderia morar em regiões mais centrais, com uma infraestrutura melhor, mais atendidas pelo poder público, como saúde, transporte, educação, comércio. Já as pessoas sem condição tinham que ir morar no bairro onde dava para morar, que era ou periferia, né, ou morar em favelas, porque, na verdade, são regiões, áreas das cidades que também não oferecem a infraestrutura, o Estado simplesmente abandona essas pessoas à própria sorte, o que cria uma divisão muito clara, né, e uma segregação socioespacial muito significativa nessas cidades brasileiras. Mas esse é assunto para o outro tempo, para outra aula que a gente vai ter. Ok, galera? Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom.